Ontem eu prometi para vocês aqui fazer um vídeo hoje sobre se Lula é um extremista de esquerda ou não. E para falar sobre esse assunto, eu quero partir aqui de um tweet feito pelo Mamãe Falei, o deputado Mamãe Falei. Isso foi no dia 3. Lula não é moderado. Ele foi num podcast de funkeiro falar de futebol e como ele ama os pobres. A última vez que Lula foi entrevistado por jornalista de verdade, soltou aquela gafe do ditador da Nicarágua. Eu quero aproveitar isso aqui porque tem dois tópicos que são importantes abordar. O primeiro é se Lula é moderado ou não, e o segundo ponto sobre a fala do Lula sobre o Ortega. Só um detalhe antes de começar. Primeiro, que a fala do Arthur Duval é extremamente preconceituosa, né? Que foi num podcast de funkeiros, né? É a visão elitista desses liberais brasileiros, né? Na verdade, depois eles fazem uma comparação ali, até o Renan Santos fez uma comparação entre o Flow e o Podpah e falou que no Flow os debates são mais intelectualizados, né? São mais politizados, atinge uma demografia mais consciente. Bem, tudo bem. Mas fecha parênteses e eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Para começar, como prometido, eu vou fazer distinção aqui para vocês entre o que é extrema-direita e o que é extrema-esquerda, porque esses conceitos são muito vagos para muita gente, as pessoas não sabem o que isso quer dizer, então a gente vai aqui adotar alguns critérios bastante objetivos, né, bastante particulares para definir essas duas posições. Então, para começar, a extrema-direita, que é o meu foco de investigação dos últimos anos, né? É o tema que eu tenho trabalhado bastante com vocês aqui e abordado quase todos os dias. Eu vou partir de um texto do cientista político Cas Mudde. Ele é holandês e ele estuda, em grande parte, os movimentos extremistas de direita na Europa e nos Estados Unidos. Quando houve o Brexit no Reino Unido, né, que foi a votação para a saída do Reino Unido da União Europeia, o Cas Mudde ele foi convidado para participar de muitos debates e também para escrever colunas periódicas no The Guardian, que é o principal jornal britânico, para falar sobre isso. E depois, com a eleição do Trump, ele passa também a falar sobre o populismo de extrema-direita nos Estados Unidos. Então a gente vai ter elementos que são em grande parte referentes à Europa e Estados Unidos, mas que podem nos ajudar também a compreender o cenário no Brasil. Mas antes disso, antes de falarmos dessas posições, é importante deixar muito clara uma coisa aqui. Essas definições de esquerda e direita, ou extrema esquerda e extrema direita, isso sempre vai ser relacional. O que isso quer dizer? Isso sempre vai estar em relação com a época, com o local, com o momento. Então não existe uma definição universal que valha para todos os períodos históricos. Muitas vezes a posição de esquerda ou direita num país europeu, na Dinamarca, na Noruega, não é exatamente as posições de esquerda e direita no Brasil. Então é importante entender isso. Não existe uma noção universal desses conceitos. A gente está falando dessas definições em relação à nossa época, século XXI, e principalmente em democracias representativas, que é o modelo de muitos países do Ocidente. Porque se a gente pensar, por exemplo, em extremismo, isso pode variar dependendo do contexto, obviamente. Se você tem, por exemplo, um regime autoritário, repressivo, que censura as liberdades das pessoas, alguém que propõe no interior desse regime autoritário uma democracia, ele vai soar no interior desse regime como radical, como extremista. Ou o contrário, se você tem um regime que é democrático e tem alguém que é antidemocrático, que propõe ruptura da democracia, ele vai soar no interior desse regime como extremista. Ou, por exemplo, uma teocracia, né, um governo religioso, controlado por líderes religiosos. Se você tem alguém nessa sociedade que proponha um Estado laico, ele vai soar nesse contraste, nessa relação, como extremista em relação, obviamente, ao establishment, ao que está consolidado. Então o que é extremista sempre vai estar em relação àquilo que está estabelecido. Que fique claro isso. Se houver uma ruptura para um regime diferente, para um sistema diferente, o moderado de antes pode ser o extremista do futuro. Então isso é relacional. Então a gente fala que, obviamente, século XXI, democracias representativas como a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos e nos países europeus. Talvez essa noção de extremista de esquerda ou de direita não valha para a China, para a Coreia do Norte, não valha para o Irã, por exemplo. Então tinha bastante explícito isso. Então o que é extrema-direita? Como eu falei, vou adotar aqui a definição do Cas Mudde no livro dele chamado The Ideology of the Extreme Right, que é um livro no qual o Cas Mudde analisa diferentes partidos da Europa, partidos extremistas de direita da Europa. Ele analisa esses partidos e qual é o conteúdo ideológico desses partidos, né? O que eles propagam. Então ele analisa aqui vários partidos de diferentes países e ele chega a uma conclusão no final do que seria o núcleo essencial da extrema-direita. No começo desse trabalho ele menciona que não há um consenso sobre o que é extrema-direita na ciência política, que diferentes autores têm diferentes abordagens, diferentes
definições para isso. Então ele tenta encontrar que a partir dessas definições já existentes, né, essas diferentes definições existentes, e da leitura dos programas desses partidos europeus, ele tenta encontrar um núcleo essencial do que seria extrema-direita. Quais seriam os itens, quais seriam as características de um movimento de extrema-direita? Então aqui diz o Cas Mudde nesse trabalho. O primeiro deles é o nacionalismo. O nacionalismo, por definição, é quando um movimento, um grupo, pensa que os cidadãos de um país devem lealdade absoluta à nação. Nacionalismo não é a mesma coisa que patriotismo. Patriotismo é quando você tem orgulho do seu país, né? Você é uma pessoa que, bem, os méritos do seu país, a qualidade do seu país, as conquistas do seu país, e você tem orgulho disso. Nacionalismo não é isso. Nacionalismo é quando você tem essa noção de que você tem que servir a sua nação a qualquer custo. Então, esse é um elemento que o Cas Mudde identificou em diferentes partidos de extrema-direita. O segundo item é aquilo que ele chama de xenofobia. Esse termo aqui tem uma definição um pouco mais ampla do que a gente imaginaria que é essa aversão, né, esse repúdio a imigrantes. O que ele fala aqui tem a ver com a visão de mundo de que tudo que é anormal é visto como negativo e ameaçador. Então, por exemplo, não apenas estrangeiros, não apenas, por exemplo, imigrantes, refugiados, mas também inimigos internos, por exemplo, homossexuais, feministas, comunistas. Então, há essa noção de um antagonismo contra aquele que é o desviante da norma social. Então, por exemplo, alguém que segue uma religião minoritária. A gente poderia dizer aqui que seria uma aversão a minorias, no geral. O terceiro elemento é aquilo que ele chama de chauvinismo de bem-estar social. E isso é mais típico, na verdade, dos países europeus mesmo, do que no Brasil ou nos Estados Unidos. Porque isso aqui quer dizer o seguinte, que esses movimentos de extrema-direita europeus, eles não são contrários ao bem-estar social. Eles não são contrários, por exemplo, ao Bolsa Família, ou, por exemplo, a algum tipo de assistencialismo. Eles não são contrários a isso. Só que o que eles pensam é o seguinte, isso aí, essa assistência social, só deve ser destinada para nós cidadãos, nós, os nacionais desse país, que os outros, né, esses estrangeiros, ou esses anormais, ou esses que estão fora desse grupo nosso, não deveriam merecer isso. Como eu falei, isso não é tão comum no Brasil, eu acho, não percebo que a extrema-direita no Brasil tem essa visão, não me parece. Um outro elemento que é a crença na lei e ordem. Isso não é exclusivo da extrema-direita, a direita, no geral, tem essa noção, a direita conservadora, por exemplo, que é de repressão, onde há crime, há repressão. Bandido bom, bandido morto, basicamente. Então isso também faz parte da essência da extrema-direita. Nos partidos extremistas de direita europeus, o Cas Mudde não identificou o elemento de antidemocracia. Embora eles partam de uma visão autoritária de sociedade, eles não são contra as eleições, por exemplo, ou a representação eleitoral. Eles participam do jogo político eleitoral. E a gente pode pensar em relação ao Brasil também, né? O Bolsonaro. O Bolsonaro alguém que critica as eleições, critica a urna eletrônica, que fala de ditadura, essas coisas, mas ao mesmo tempo participa do jogo eleitoral, ganha as eleições, está lá há 30 anos como político. Então, eles corroem a democracia, mas não são antidemocráticos em essência. Não é um dos itens essenciais, pelo menos, da extrema-direita europeia. Então, só para resumir aqui, os 4 elementos básicos definidos pelo Cas Mudde são nacionalismo, xenofobia, ou essa aversão a minorias, lei e ordem e chauvinismo de bem-estar social, isso nos partidos europeus. A gente pode adotar isso aqui e tentar olhar o cenário brasileiro, né? Isso reflete o governo Bolsonaro, isso reflete o que o Bolsonaro pensa, o que ele diz. A gente pode identificar certamente o nacionalismo, né? Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, é um slogan nacionalista. Embora na prática a gente possa questionar o patriotismo do Bolsonaro, ou mesmo o nacionalismo dele, no discurso, na ideologia, ele é profundamente nacionalista. Basta pensar na política externa implementada pelo Bolsonaro através do Ernesto Araújo. Então, certamente tem isso. Outro elemento que é a aversão a minorias, isso é explícito, né? O Bolsonaro sempre foi contra minorias, isso durante a campanha eleitoral, quando era deputado e depois como presidente, então é alguém que abertamente ataca muitas minorias. A ideia de lei e ordem, ou bandido bom, bandido morto, também está presente nos discursos do Bolsonaro, é outro elemento que ajudou o Bolsonaro a se eleger. E o último elemento, que é específico na verdade da Europa, na minha visão, que é o chauvinismo de bem-estar social. Isso não sei se está presente, mas não me surpreenderia se fosse também encaixado. Vamos supor que o Brasil tivesse ondas e ondas migratórias, de refugiados, que é o que acontece na Europa, né? A Europa tem um problema com as fronteiras nesse sentido, então acaba sendo uma questão muito mais crucial na Europa do que no Brasil. Por exemplo, o Reino Unido, né, o Brexit, em grande parte pelo menos, a votação tinha a ver com esse repúdio aos imigrantes. Então, na Europa, esse é um problema mais emergencial, no Brasil nem tanto. Então, esses são os elementos que a gente pode usar para definir extrema-direita, e é por isso que a gente chama o Bolsonaro de extrema-direita, né? Ou os bolsonaristas, porque eles adotam esses princípios apresentados nesse trabalho particular do Cas Mudde, que é uma das grandes referências nesse assunto.
E daí a gente vai para a extrema esquerda. Então, assim, o tema aqui, né, é se o Lula é ou não extremista de esquerda. E eu vou adotar aqui um outro trabalho que se chama Partidos de Extrema Esquerda Contemporâneos na Europa, do marxismo ao mainstream. É uma pergunta, né? E aí esse texto é do Luke March. O Luke March, ele é um cientista político também, que dá aula em Edimburgo, e ele é especialista na política pós-soviética, então assim, pós-queda do Muro de Berlim. E daí nesse artigo aqui, ele tenta definir o que é a extrema esquerda. E ele faz uma distinção aqui entre partidos de esquerda radical, que nominalmente não são contra a democracia, embora sejam anticapitalistas em certos elementos, ou anti-neoliberalismo, e os partidos de extrema esquerda, que aí sim entraria naquilo que a gente está falando, que é o extremismo político. Segundo o Luke March, partidos de extrema esquerda têm uma hostilidade muito maior à democracia liberal, ou seja, eles são contra a democracia, porque eles acham que é uma democracia burguesa que compactua com as elites, geralmente denunciando esse compromisso, né, com as forças políticas burguesas, incluindo a social-democracia. Eles enfatizam a luta extraparlamentar e definem anticapitalismo de maneira mais estrita, geralmente considerando o livre mercado como um anátema. E aqui ele mostra uma distinção entre alguns movimentos de extrema esquerda. Então ele fala os comunistas aqui, que é um grupo muito amplo, né? Há comunistas mais extremistas do que outros, inclusive em relação às democracias, os partidos socialistas democráticos, partidos socialistas populistas, que ele diz que é um fenômeno comum também na América Latina, e partidos populistas sociais. Então aqui, adotando essa definição do Luke March, a extrema esquerda ela é contra a democracia liberal, contra essa democracia representativa que existe nos modelos ocidentais hoje, é contra isso. Para poder chegar à sociedade ideal que eles imaginam, é preciso acabar com esse modelo democrático liberal. Eles enfatizam a revolução, né, ou a ruptura, que é extraparlamentar, como diz aqui, e são totalmente anticapitalistas. O problema do mundo contemporâneo é o capitalismo, enquanto que outros partidos de esquerda não defendem necessariamente o fim do capitalismo, embora possam propor mudanças profundas na sociedade, nas relações de trabalho ou de produção. Então, adotando aqui essa visão, a gente vai olhar para o Lula, né? Vamos olhar para o Lula, para o PT, e vamos ver se ele se encaixa nessa definição. O Lula é antidemocracia, liberal? Não sei se me parece que é, porque afinal de contas ele se candidatou várias vezes à presidência, foi presidente em 2 mandatos, o PT permaneceu no poder durante 4 mandatos, então não me parece que eles sejam contra esse modelo, porque eles estão lá, assim como o Bolsonaro. O Bolsonaro é alguém que pode até criticar esse sistema, esse modelo, mas está lá se reelegendo há 30 anos. Então não me parece que seja antidemocracia. O segundo ponto é se o Lula é anticapitalista. E aí essa questão me parece bastante explícita, porque o Lula não apenas não me parece ser anticapitalista, ele até pode criticar certas questões do capitalismo, mas quando ele fala das classes mais carentes, em grande parte ele fala também não apenas acesso à comida, né, que é um assunto emergencial no Brasil hoje, mas também acesso a bens de consumo. Então me parece que a mensagem do Lula está bastante inserida nesse modelo capitalista que é o existente. E não me parece também que o Lula tenha proposto em qualquer momento da trajetória dele, não me recordo, se você tem algum exemplo aqui pode apresentar, mas nos últimos pelo menos 15, 20 anos, não me parece que o Lula tenha apresentado qualquer tipo de proposta de revolução social, de ruptura drástica das instituições, do sistema, da economia. Não me parece que tenha feito isso. Então chamar o Lula de extremista é um erro tremendo, é um exagero tremendo. O Bolsonaro se encaixa na definição de extrema-direita, que é a padrão e usual adotada por diferentes autores, mas certamente o Lula não se encaixa na definição de extrema-esquerda. Só uma curiosidade, em 2017 a BBC Brasil ela tentou mapear os partidos políticos na bússola política, para poder ter uma noção de como eles se encaixam de acordo com o modo como esses partidos votaram em projetos de lei na Câmara. Então aqui você tem, né, eu vou mostrar para vocês aqui essa imagem da bússola política, localizando esses partidos tanto na esquerda conservadora, ou esquerda autoritária, como é definido no Political Compass, a esquerda progressista ou a esquerda libertária, a direita conservadora e a direita progressista, ou a direita libertária, né? E daí você tem aqui os diferentes partidos localizados nessa bússola política. O PCdoB estaria ali no marxismo clássico, o PSB na social-democracia, o PT entre aqui na fronteira entre unionismo comunitário e sindicalismo verde. Isso de acordo com as votações na Câmara, estou falando, né? A rede de sustentabilidade, por incrível que pareça, ela está lá embaixo, na esquerda progressista, no marxismo libertário, enquanto que o PSOL está no anarcomunismo. Já à direita, se você olhar o PSL aqui, isso não surpreende ninguém, ele está literalmente no quadrante do fascismo, o partido pelo qual o Bolsonaro se elegeu. O DEM no conservadorismo liberal, o PSDB na fronteira entre o neoconservadorismo e
o libertarianismo conservador, aqui só para você ter uma noção, né? Como eu falei, referente a 2017, pode ser que tenha mudado um pouco com o passar dos anos, a gente está em 2021, agora indo para 2022. Eu vou dividir esse vídeo em dois aqui, porque senão vai ficar muito longo e daí não vou conseguir falar tudo que eu preciso falar. Então amanhã eu volto para abordar a segunda parte da afirmação do Mamãe Falei, de que o Lula seria extremista porque ele defendeu o Ortega da Nicarágua. Então a gente retorna amanhã e daí eu vou adotar uma outra referência para vocês entenderem aqui se governos democráticos compactuando com governos autoritários torna esse governo democrático ou esse representante ou esse governante num extremista. A gente vai entender isso amanhã. Então deixe esse joinha nesse vídeo, deixe aqui embaixo seu comentário e se inscreva no canal. Um abração para você e até mais. Tchau!